Bem, pessoal, gente, iremos fazer agora a correção de exercícios que ficou da aula passada, certo? Aí da página 28 aí do livro de matemática de vocês. Então, a primeira questão é assim: escreva todos os possíveis números formados por esses três algarismos, né? 5, 2 e 7, sem repeti-los, certo? Então você vai ter que formar todos os possíveis números com esses três algarismos sem repeti-los. Então, o primeiro algarismo que eu posso estar formando, eu vou iniciar aqui todos os possíveis, começando com o 2. Então eu já tenho aqui o 257, né, começando aí com o 2. Será que eu ainda posso formar número começando com o 2 sem repetir? Posso, ó. O 275, ó, já é diferente desse. Posso formar agora. Então, começando com o 2, eu só posso formar esses dois números, certo? Agora eu vou iniciar aqui com o 5, por exemplo. 527, né? O próprio número aqui. Ainda dá para formar mais um começando com o 5, que é o 572. Agora começando com o 7, ó. Eu tenho 725 e para concluir o 752. Tá certo, pessoal? Então, está aí todos os números possíveis formados com esses três algarismos sem repeti-los. E aí vem mais dois itens com as perguntas. Qual o maior número formado? Então, o maior número formado aqui, que vocês podem ver, é o 752, não é isso? E qual o menor número formado que você fez aqui? Vai ser o 257, pessoal. Ok? Aí segue. Questão 2. A altura de um prédio é medida em metros. É medida em metros. O tempo é a medida em horas, né? Minutos e segundos. E o consumo de energia elétrica é medida em quilowatt-hora, né? Ou quilowatt-hora, como queiram. Que a simbologia é kWh. O consumo médio de energia elétrica residencial no Brasil em janeiro de 2017, de acordo com a empresa de pesquisa energética, foi de 157 kWh, certo? O consumo médio. Aí o consumo, ok? Então, vem aqui a pergunta. Como se escreve esse número por extenso? Então, escrevendo esse número por extenso, pessoal, vai ficar assim, ó, 157, certo? Esse número aqui, 157. Aí vem o questionamento do item B. Consulte a conta de luz deste mês de sua casa e verifique o consumo. Escreva o resultado por extenso. Então você vai pegar o papel de energia da sua casa e vai verificar qual foi o consumo, né, aí, do último mês que foi pago aí a energia, ou então que você tenha recebido, não tem problema. E aí você vai anotar por extenso. Primeiro anota o número, depois por extenso esse número aí do consumo do papel de luz da sua casa. E no item B, o que você acha a respeito do consumo de energia elétrica em sua casa? Aí você vai colocar aí, né, de acordo com a sua própria resposta. Posso estar dando aqui uma dica. Se esse consumo da sua casa, se é um consumo alto, se é baixo, né? Tomando como uma referência até mesmo os dos vizinhos,
para ver se a sua energia está alta ou baixa. E também levar em consideração o que você usa em casa, né? Os aparelhos que você usa, se eles consumem muita energia ou não, para poder você ter essa noção do consumo de energia elétrica em sua casa, tá ok? E na questão 3, pesquise modelos e preços de 3 carros. Você pode fazer essa pesquisa aí na internet. Escreva no caderno esses preços usando algarismos e registre por extenso, né, os números encontrados, certo? Então você vai fazer uma pesquisa aí de 3 preços, né, os modelos e preços de 3 carros. Então a resposta pessoal também. Na questão 4, decomponha o número. Você vai decompor esse número aqui, né? E escrevê-lo por extenso. Bom, então você já deve ter feito e a resposta ela vai estar aqui, ó. Acompanhe essa linha aqui, ó. Ela vai estar logo aqui abaixo. Então, decompor esse número, ele vai ficar assim, ó. 8 milhões mais 500 mais 40 mais 3. E escrevendo por extenso, ele vai ficar assim: 8 milhões, aí coloca uma vírgula, 543, tá certo? E finalmente vamos responder a questão 5. Ó, perguntado, Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. Aí o professor Piraldo o corrigiu e disse que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Qual é a diferença entre essas duas respostas? Então, de acordo com o que o Arnaldo diz, né, que ele diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões, já o professor corrige-o dizendo que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Então a diferença entre o número do Arnaldo e o número do professor vai estar aqui na alternativa E, viu? Alternativa E. Só acompanha aí. Então, turma, de acordo com o que foi dito, né, pelo o aluno e o professor, então o Piraldo ele diz que 1 bilhão, ele diz que é a mesma coisa que 1 milhão de milhões, né? Então você acompanha isso bem aqui, ó. De acordo com o que ele diz. Então ele diz que, no caso aqui o Arnaldo, diz que 1 bilhão é o mesmo que 1 milhão de milhões. 1 milhão de milhões. Já o professor diz que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhões. Então nós precisamos calcular a diferença do que disse o menino para o que disse o professor, tá certo? Então veja, fazendo aqui o cálculo para vocês, ó. Então veja. Primeiro aqui o de Arnaldo, né? Ó, Arnaldo. Bom, 1 milhão de milhões. 1 milhão, veja que 1 milhão, eu vou escrever assim. Ah, 1 milhão
1 milhão de milhões. Então, é só multiplicar 1 milhão por 1 milhão. 1 milhão vezes 1 milhão. Vou fazer assim. E agora eu vou multiplicar. Aqui é só baixar os 3 zeros, os outros 3 zeros, e multiplicar esse 1 por todos esses outros algarismos. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, né? 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 1 é 1. Que número nós formamos aqui? É só contar as casas aqui, começando da direita para a esquerda, de 3 em 3 algarismos. Ó. Aqui unidade simples, aqui milhares, aqui milhões, e aqui bilhões, e aqui trilhão. Então nós temos aqui 1 trilhão. Então já não está de acordo com o que o Arnaldo disse, que ele achava que 1 bilhão era a mesma coisa que 1 milhão de milhões, né? Já o professor corrigiu o menino dizendo que 1 milhão, 1 bilhão é o mesmo que 1000, veja só, é o mesmo que 1000 vezes 1 milhão, 1000 de milhões. Então vamos lá, vou botar aqui 1 milhão vezes 1000, que foi o que o professor disse. Multiplicando, turma, é só baixar esses 3 algarismos, esses 6 algarismos logo aqui, né? Viu? E multiplicar 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Então aqui, ó, unidade simples, milhares, milhões e 1 bilhão aqui, ó. Mas para isso, o que a questão quer é que a gente calcule a diferença entre esses dois números, ó, entre este número e este. Então, calcular a diferença é fazer o que? Uma subtração, né, entre eles. Então, vamos pegar o maior número, que é 1 trilhão, que tem ali, ó. 1 trilhão. Tá certo? Agora eu escrevi unidade, milhar, milhões, bilhões. Falta mais 3 zeros para 1 trilhão. Ok? Menos, esse número aqui foi o que o menino falou, né, o Arnaldo. E agora o que o professor disse que é 1 milhão, ó. Vamos estar a quantidade de zeros. Que 1000 vezes 1 milhão é que vai dar 1 bilhão. Então aqui abaixo para fazer a subtração, certo? Ó, unidades, milhares, milhões e 1 bilhão. Tá certo? Tracinho, sinal de menos. Pronto, aqui o que nós vamos fazer aqui é 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, ok? E aqui também 0 menos 0 é 0, por aí vai, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, e aqui nós vamos fazer 1 para 10. Para isso, esse aqui vai pedir emprestado desde aqui, ó. Aqui vai ficar um 0, aqui vai ficar um 9, aqui fica um 9, eu já expliquei isso para vocês em outras aulas. E esse aqui vira um 10, ó. 10 tira 1 fica 9. Aqui você baixa o 9. Aqui você baixa. Pronto, parou, né? Então, qual é a diferença entre o número dito pelo aluno e o dito pelo professor? É de 99, né, milhões, ó, unidades, milhares, bilhões, aliás, é de 99 bilhões. Essa é a diferença. Por isso que é melhor aqui, corrigindo aqui.
Pessoal, só corrigindo aqui, temos 1 para 10 aqui, ó. Aqui eu devo baixar esse 9, ó. Bem aqui um 9, viu? Faltou um 9 aqui. Esse aqui eu baixo. E esse aqui também, ó. Tinha esquecido dele, ok? Então a resposta aqui é 999 bilhões, né? Ó, unidades, milhares, milhões e bilhões. Portanto, essa é a diferença que recaiu aqui na alternativa E. Ok, turma? Então, gente, aí coloque esse cálculo no caderno de vocês, certo? E feita a correção, ok?